Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Certa vez Mahatma Gandhi diz que se toda a literatura do Oriente tivesse perdido e tivesse se mantido apenas o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido. Mateus 5, a partir do verso 1, nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós nos referimos ao Sermão da Montanha como se fosse um sermão que Jesus havia pregado, mais ou menos da forma como nós o temos, ou como nós fazemos aqui através de uma exposição, em alguma ocasião particular. Mas é muito mais que isso, e hoje os historiadores, os exegetas, os biblistas já têm como fato que o Sermão da Montanha, na verdade, é uma síntese de diversos sermões que Jesus pregou ao longo do seu ministério. Logo ao ver as multidões, Jesus sobe até a montanha e se senta. Muitas pessoas têm interesse em escutar as suas palavras e se aproximam de Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus então começa a ensinar-lhes. Jesus ensina sentado, assumindo ali a posição típica do mestre na cultura hebraica. Assim nós podemos talvez imaginar um grupo de pessoas que são seus discípulos, sentados ao redor de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E quem são essas pessoas? Quem são esses que formam essa multidão que se senta ao redor de Jesus para poder ouvi-lo? No capítulo anterior, capítulo 4, versículos de 24 a 25, vai dizer quem são: doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, numerosa multidão da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Rio Jordão, que começaram a seguir a Jesus. É um grupo de pessoas, nós podemos dizer, que buscam ser libertas das suas enfermidades. É uma procissão de doentes, pessoas pouco importantes para a sociedade da época, e algumas até mesmo rejeitadas pela sociedade, exatamente por conta das enfermidades que carregavam. Esse grupo de pessoas que se senta para ouvir Jesus não fazia parte do grupo religioso da época, mas para Jesus, eles são o povo de Deus, os pequenos do reino. Jesus oferece a eles a possibilidade de formarem um novo povo de Deus, um povo que se esforce para construir um mundo melhor. Para esse grupo de pessoas quebradas, doentes, rejeitadas pela sociedade, Jesus proclama o estatuto do reino de Deus, que são as bem-aventuranças. Nesse momento e com esse grupo, Jesus proclamará a novidade do reino de Deus. E em que consiste essa revelação que nos oferece Jesus?
Num primeiro momento, esse texto pode parecer uma grande contradição. Ele fala sobre pessoas que estão numa situação de aparente infelicidade, com uma promessa assombrosa. A felicidade é uma realidade buscada no dia a dia, não é uma situação estática. A felicidade se procura, deve ser constituída na vida pessoal e social. E é na vivência dessas bem-aventuranças que nós lemos, que deixamos transparecer aquilo que há de mais divino em nós. Ao mesmo tempo, essas mesmas bem-aventuranças fazem emergir aquilo que há de mais humano em nossas vidas. Não parece contraditório? A plenitude do humano só se alcança no divino que já está presente em nós. Entretanto, em contrapartida, ser santo é aspirar a ser mais humano a cada dia, destravando e expandindo o amor que Deus derramou no nosso interior. Quando nós acreditamos que para ser santos nós temos que anular os sentidos, nós temos que reprimir os sentimentos, nós temos que submeter a vontade, nós temos que centrar a vida em renúncias e sacrifícios, nós estaremos nos desumanizando. Edson conta, nosso pastor, que Rubem Alves, uma vez pregando do púlpito dessa igreja, falava sobre a espiritualidade do martírio, onde parece que para as pessoas se aproximar de Deus, né, nessa espiritualidade pregada hoje, a gente só tem que abrir mão da felicidade na vida. A partir de hoje, por amor a Deus, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de tomar refrigerante. E Rubem Alves, para parar por aí, e Rubem Alves então propõe, por que não inserir alegria e sentido na vida? A partir de hoje, por amor a Deus, todo final de tarde eu vou tomar uma taça de vinho. A partir de hoje, por amor a Deus, eu vou tirar um dia da semana para poder brincar com os meus filhos ou com os meus netos. E essa santidade, como é apresentada, que é baseada nos sacrifícios e nas renúncias daquilo que a vida tem de mais belo, naquilo que a vida tem de mais bonito. Quando colocamos a santidade no extraordinário, nós estamos nos afastando da referência evangélica, do evangelho, da boa nova. Se cremos que santo é aquele que faz o que ninguém é capaz de fazer, ou deixa de fazer aquilo que todos fazem, nós já caímos na armadilha do ideal da perfeição. E a perfeição não justifica nem salva o ser humano. Não fomos chamados para sermos perfeitos, mas é interessante que a Bíblia nos chama para sermos santos. E a santidade, ela é vivida em meio às fragilidades e às limitações da vida cotidiana, inspirando-se sempre no próprio Deus. É na medida que nos fazemos mais humanos que nós somos mais santificados. Ser santo é ser humano por excelência. E é por isso que os santos no texto são chamados de bem-aventurados. O que são bem-aventurados? Bem-aventurados é felizes são vocês. As bem-aventuranças desvelam o verdadeiro rosto do santo. Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? Dizer que são felizes os pobres, dizer que são felizes os que choram, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos, é quase um contrassenso para o nosso contexto social, onde o feliz é aquele que mais acumula bens, é aquele que mais tem poder, é aquele que mais tem prestígio, sem se preocupar com a situação dos outros que estão ao seu redor. E é só conhecendo a intenção de Jesus que nós poderemos de fato descobrir o sentido das bem-aventuranças.
É só descobrindo o que há de Deus em nós que nós poderemos cair na conta do verdadeiro sentido da santidade. Não bastam os meros sentimentos interiores, mas é preciso atitudes práticas que nos fazem sair de nós mesmos e nos movem ativamente em direção ao outro. Jesus, ao subir o monte das bem-aventuranças, ele promulga o seu programa, que talvez a gente poderia intitular de felicidade e ventura. Ele compreendeu que o meio mais eficaz e mais direto para nos aproximar de Deus e para que cada um se realize como ser humano, que é não estabelecer proibições, mas fazer propostas que mais e melhor se harmonizem com nossa condição humana, com aquilo que mais desejamos. O Evangelho, ou a boa notícia, ou a boa nova, é o tesouro que enche o ser humano de felicidade e de uma felicidade que é indescritível. As bem-aventuranças ditas por Jesus nesse texto não são leis para simplesmente se evitar o mal, mas o potencial humano que, quando ativado, espalha criativamente por todos os lugares a bondade e a beleza divina. Porque a vida, queridos, é um movimento, e as bem-aventuranças, a gente poderia talvez dizer, olhando para esse texto, possibilitam a passagem de uma vida suportada para uma vida plenamente assumida. Nelas, Jesus nos desperta para sairmos da nossa paralisia, da nossa fixação, colocando-nos sempre em marcha, através de nossa fome e sede de justiça, como diz no texto, através dos nossos lutos que nós temos que superar, através das opressões que nós temos que enfrentar, através da mansidão e da busca pela paz. O núcleo do ensinamento de Jesus está na quarta e na quinta bem-aventurança. A atitude central do discípulo do reino é a misericórdia e a fome de justiça. Uma fome de justiça que brota da misericórdia, e uma misericórdia que se expande não no mero assistencialismo, mas na fome e sede de justiça. Interessante que Tiago vai dizer que a justiça é um fruto que se semeia na paz. É interessante porque a gente sempre acha que é o inverso, né? A gente sempre acha que a paz é resultado da justiça, quando Tiago fala que é o contrário. A justiça é um fruto que se semeia na paz. A gente acha que a gente vai conseguir trazer paz ao mundo, ou não paz ao mundo, mas paz nas nossas relações, ou paz na nossa vida, quando a gente conseguir fazer a justiça, e essa justiça que ela é importante. Interessante, Tiago vai dizer: enquanto eu não dispor no meu coração a ter paz com você, eu nunca vou conseguir, na verdade, alcançar essa justiça. Talvez nós poderemos dizer que, convertidas em princípio de felicidade, a misericórdia e a fome de justiça são exatamente o dinamismo, o motor de toda verdadeira humanização. Essa é a nota fundante do Evangelho, o princípio de todo amor cristão, entendido de forma universal como amor que cria, como amor que ajuda, como amor que pacifica, como amor que eleva, enfim, um amor que abre um horizonte de sentidos. Na segunda e na sétima bem-aventurança, aqueles que têm misericórdia e fome de justiça são mansos. A mera indignação pode
nos tornar violentos, mas a misericórdia nos faz mansos e não violentos. E também, precisamente por essa mansidão, esses, segundo o texto bíblico, serão atores da paz, serão pacificadores. Recentemente, em uma homilia na Suécia, o Papa Francisco propôs, pregando em cima desse texto de Mateus, essa semana inclusive, ele propôs 6 novas bem-aventuranças da era moderna, que são: bem-aventurados os que suportam com fé os males que os outros lhe infligem e perdoam de coração. Felizes os que olham nos olhos os descartados e marginalizados, fazendo-se próximo deles. Felizes os que reconhecem Deus em cada pessoa e lutam para que também outros o descubram. Felizes os que protegem e cuidam da casa comum. Felizes os que renunciam ao seu próprio bem-estar em benefício dos outros. Felizes os que rezam e trabalham pela plena comunhão dos cristãos. Onde que está essa felicidade? Esses felizes são vocês quando, né? Quando parece que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai elegendo momentos de felicidade e não entendendo esse felizes são vocês por serem pobres de espírito, mansos, humildes, simples. E pensando nisso, eu lembrei de um livro. É um livro pequenininho que foi divulgado pela Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro em 2005, O Pequeno Diário de um Doente Terminal. É uma história real de um paciente terminal que, próximo aos seus últimos momentos de vida, ele decide escrever um diário. E eu peguei só um trecho que eu queria compartilhar com vocês. A quem interessar possa, atesto que em certos casos é claramente perceptível a aproximação do fim. É o que está acontecendo comigo. Posso garantir que não viverei o dia de amanhã, 3 de junho, sexta-feira, mas hoje ainda estou vivo e tenho algo a dizer, a declarar, a escrever nesse caderno quase vazio, dado a mim pelo meu querido doutor Ademar, o qual arrisco classificar de amigo, e a quem daqui a pouco entregarei estas poucas páginas escritas. É o seguinte: consegui finalmente a separação completa e perfeita entre 2 sofrimentos. Está doendo muito nesse momento, e no passado foram incontáveis as grandes e pequenas dores do corpo e da alma, cuja lembrança, por sua vez, também dói. Mas eu nada mais sofro. Da dor, meu caro Ademar, não há vivente que escape. Sofrer, no entanto, agora compreendo, não é obrigatório. Sofre quem assim o deseja. Eu sei, como moribundo, sou suspeito para afirmar qualquer coisa. A suspeição é lamentável, porque seria bom que pudessem acreditar. Estou em paz, numa enorme paz que ousarei chamar de felicidade. Uma felicidade de pouca duração devido às circunstâncias, porém intenso o suficiente para compensar todos os trancos e barrancos com que a ela cheguei. A felicidade está mais na intensidade com que a gente vive os momentos do que na duração desses momentos. Nós somos capazes de viver anos em nossas vidas e nos esquecer desses anos porque não fizeram tanta diferença, mas conseguimos nos lembrar de alguns segundos, alguns minutos que marcaram a nossa vida, porque foram intensos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.